Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje eu quero falar com você sobre como aumentar a sua imunidade. Sabemos o que tem acontecido ultimamente, nesses últimos dias. Não está sendo fácil para ninguém e acredito que muitas pessoas, talvez a maioria delas, estão assim sem saber o que fazer, qual a melhor atitude tomar, se sentindo inseguras em vários aspectos e também inseguras em relação à doença, a adquirir o vírus. Então, o que a gente sabe? A gente sabe assim, que tomando as devidas precauções, os cuidados, provavelmente, mesmo assim, é muito fácil que a gente se contamine. Não vamos deixar de fazer isso, ok? Vamos seguir todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde para evitar o contágio. Mas muitos de nós irão se contaminar mesmo pelo coronavírus. E não só por ele, como por outros tipos de vírus também. E o que nós temos assim em mãos hoje para a gente conseguir combater esse vírus? A única arma que nós temos é a nossa imunidade. Ainda não foi criada nenhuma vacina. Graças a Deus, a hidroxicloroquina foi liberada pela Anvisa e vai estar sendo utilizada para tratamentos de pacientes com Covid-19 em casos mais graves. Mas assim, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que quanto maior a nossa imunidade, menos riscos de ter problemas mais graves, menos riscos dessa doença nos causar assim sintomas que vão nos exigir ir até o hospital, que vão nos exigir ficar utilizando mesmo respiradores, entende? Então acho assim, quanto menor essa ação do vírus no nosso organismo, muito melhor para nós e para todos aqueles que nos cercam. Não é verdade? Então, o que eu queria falar para vocês? Comecem fortalecendo a imunidade de vocês e da família de vocês o quanto antes. E como nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso com a alimentação. Principalmente cuidando do intestino. A nossa proteção começa no intestino. Então, o intestino ele tem que ser saudável. Ele tem que funcionar da maneira adequada. E para isso é importante que você aumente a ingestão de fibras e água. Não adianta nada você ingerir uma grande quantidade de fibras se você não consome água. Então, pelo menos, gente, de 35 a 45 ml de água por quilo de peso. Faz a conta aí e tome a quantidade de água necessária para que o seu corpo tenha uma resposta imunológica maior também, porque na produção de anticorpos também precisamos de água, ok? Toda reação bioquímica do nosso organismo, tudo que acontece no nosso corpo é utilizar, a água é utilizada. É necessário que você consuma uma quantidade, pelo menos aí mínima, de água por dia, ok? As fibras que eu falo não são essas fibras farelo de trigo, ou então fibras que contêm glúten. São fibras de verduras, de legumes, de frutas, entende? Semente de linhaça, ou então farinha de linhaça, farinha ou semente de chia, você pode usar quinoa, aveia sem glúten. Por que eu falo muito para evitar o glúten? Porque o glúten, ele altera a permeabilidade intestinal. Então, o intestino ele tem que ficar com as paredes fechadas, com as microvilosidades encostadinhos, para não cair toxina de dentro do intestino para a corrente sanguínea. Não cair nenhuma toxina, não cair nenhum micro-organismo, não cair bactéria, não cair nada que não deva cair na corrente sanguínea. E se você ingere glúten, o glúten possui uma proteína chamada gliadina. E a gliadina ela não é digerida pelo nosso corpo, não é reconhecida pelo nosso corpo como nutriente. E aí ela causa uma liberação de uma outra proteína que chama zonulina, que hora que cai no nosso intestino, ela altera a permeabilidade intestinal. Então, o intestino que deveria ficar fechadinho, a parede intestinal deveria ficar fechada,
ela se altera, se torna permeável e começam a passar toxinas. Então, de dentro do intestino para a corrente sanguínea, causando uma reação inflamatória, que é o que a gente não quer, é tudo que a gente não quer, principalmente nesse momento, ok? Que você tem que estar com o organismo fortalecido. Então, para cuidar do seu intestino, pare de consumir glúten o quanto antes, pare de consumir açúcar o quanto antes, porque o açúcar também machuca a parede intestinal, e pare de ingerir lactose. Renata, mas e o leite sem lactose? Eu posso? O leite sem lactose, ele tem lactose, ele só vai ter a lactase, que é a enzima que faz a digestão da lactose. Mas a lactose e os efeitos inflamatórios dela vão existir ali. E não é só por conta da lactose também, né? No leite tem muitos aditivos que não são benéficos ao nosso organismo, sem falar na quantidade de hormônios que a vaca produz e que é ideal para o bezerro, enfim, tem outro vídeo falando sobre isso, né? Não vou me estender aqui, mas evitem. Além disso, leite e derivados, eles aumentam a produção de muco nas vias respiratórias. Então, para que você vai querer aumentar a produção de muco agora? Corta isso, não deixa seus filhos comerem isso agora, tá? Deixe na sua casa aquilo que é saudável. Olha, tem fruta na geladeira, tem verdura, tem legume, tem ovos. No meio da tarde deu fome, vamos fazer uma panquequinha de ovos com banana. Vamos colocar um cacau que tem muita vitamina. Cacau é riquíssimo em vitamina C, zinco, magnésio, ferro, cálcio. É um super alimento, certo? Vamos fazer então uma crepioca, qualquer coisa. Não que a tapioca tenha nutriente, né? Mas ela não tem glúten e ela pode mudar um pouquinho a cara do ovo para parecer que é uma massinha. Aí você recheia com tomate, com alface, ou com pepino. Ou então você pode colocar um frango desfiado. Ou até, se você preferir ela doce, coloca uma pasta de amendoim. O óleo de coco, gente, o óleo de coco ele aumenta a imunidade. Além de tudo, ele protege os nossos neurônios, ele melhora o perfil lipídico. Então, os níveis de colesterol, ele consegue reduzir os níveis do colesterol ruim, aumentar os níveis do colesterol bom, HDL. Ele também atua na proteção de neurônios. Ele atua na prevenção e no tratamento de doenças neurológicas, inclusive o mal de Alzheimer e Parkinson. Então, olha só quanta coisa benéfica, sem falar que ele trata o intestino também, ele auxilia na desinflamação de células. Então, ele é considerado um superalimento, e um superalimento para aumentar a imunidade também. Então, olha só, vamos ingerir mais fibras e tomar mais água para cuidar do intestino. Vamos ingerir verduras, legumes e frutas para ter vitaminas, minerais, ok? E fibras. Alimentos com qualidade, com nutrientes, que vão oferecer para o nosso corpo substâncias importantíssimas para que ele consiga se defender caso ele seja infectado. Se você ficar comendo porcaria, se você ficar comendo pão, se você ficar comendo macarrão, lasanha, comendo um monte de chocolate, um monte de doce, fica em casa fazendo bolo, fica fazendo só porcaria, o que vai acontecer? Para fazer a digestão desses alimentos que não têm nutrientes, o teu corpo vai utilizar os nutrientes reserva que ele tem. E na hora de absorver aquele alimento que ele está digerindo, ele não vai ter nutriente nenhum. São alimentos de calorias vazias, alimentos que não têm nutrientes, eles só têm calorias. Ou seja, eles só inflamam o seu corpo, engordam também, além de tudo, e fazem com que a sua imunidade caia. Então, não é interessante comer isso nunca, né? O certo é não comer isso nunca. E agora, principalmente, não consuma isso. Ah, mas eu morro de vontade. Ah, mas eu estou ansioso, eu estou ansiosa. Não compre. Ah, mas e aí eu estou estressada? Faz um exercício em casa. Coloca no YouTube. Tem sites também que estão oferecendo treinos gratuitos. Dá uma olhadinha, você vai encontrar. Treina em casa, né? Tem muitos profissionais da área de educação física que estão oferecendo cursos, treinos gratuitos para você não ficar parado em casa. Isso te ajuda muito no controle da ansiedade. E isso também, né, gente? Se você fica muito estressado, sua imunidade também cai. E aí? Aí você começa a ter uma alteração no pH do estômago, no pH do intestino, muita coisa começa a não funcionar do jeito que deveria funcionar, e aí você começa a não dormir direito, e se você não dormir direito, também sua imunidade também cai. Então você precisa tentar manter a calma, você precisa tentar fazer coisas que te deixem menos estressado, sabe? Faça com a sua família,
Coloca aí alguma coisa para você dançar com teu filho, para você fazer exercício em casa com seu filho, sabe? Brinca com ele de joguinho, brinca com aquilo que ele quiser, sabe? Tente não se estressar, porque se você se estressar, tudo pode ser pior. Eu sei que não tá fácil, tá, gente? Eu sei da situação, sei de tudo que tá acontecendo, mas a gente tem que tentar se proteger, a gente tem que tentar fazer o nosso organismo ficar fortalecido, porque o vírus tá aí, ele não vai embora tão cedo, ok? E o que vai ditar aí a regra, se nós vamos ter sintomas, se nós vamos passar por isso assintomáticos, ou se nós vamos ter sintomas mais graves, mais potencializados ou apenas leves, tudo isso depende da imunidade de cada um, da resposta imunológica que cada organismo vai ter. E para isso que é importantíssimo que você se alimente da maneira adequada. Outro fator, tome sol. Por quê? Porque o sol, ele aumenta a produção de vitamina D. Então, assim, a gente ingere o alimento na forma de vitamina D2, que é encontrado em alimentos de origem animal. Então, tem na carne, tem no frango, tem no peixe, tem no ovo. E aí, a hora que você consome esse alimento, ele vem na forma de D2. Se você toma sol no horário correto, que vai entre 11 da manhã e 15 horas, né, 3 horas da tarde, que é o horário dos raios beta, que ocorre a conversão de vitamina D2 em vitamina D3, teu corpo entende o que é, absorve e fixa, né? Para isso acontecer, você tem que tomar pelo menos de 15 a 20 minutos de sol por dia, nesse horário, sem filtro solar, de preferência com 70% do corpo exposto ao sol. Então aí, para homens sem camisa, um short, né? Mulheres um short e só um top, para que você consiga ter esse aumento da sua vitamina D. A vitamina D, ela aumenta a imunidade inata, que é a nossa imunidade a imunidade que a gente nasce, né? Que tem que ser estimulada através do banho de sol, que é uma coisa que nós não fazemos mais, eu também não faço mais, né? Mas, olha a minha cor, né? Pela minha cor vocês podem ver, mas eu tomo vitamina D, eu suplemento vitamina D. E isso também é algo que você pode fazer. Se você tiver os seus exames em mãos, é muito mais fácil para fazer a suplementação, para saber quanto que você tem que tomar, para a gente tentar atingir de 80 para cima, de 80 até 100, que são os níveis ideais para você não ter, para você ter menos problemas, menos complicações, caso você acabe sendo contaminado aí por esse ou outro tipo de vírus. Não que a vitamina D seja a salvação da pátria, porque também existem outras vitaminas importantíssimas, vitamina C, por exemplo, B12, ácido fólico, zinco, mas a vitamina D, ela tem uma grande importância, e até um estudo espanhol publicou, um estudo italiano publicou ontem, esses dias, e eu até coloquei ontem no meu Instagram, falando sobre a resposta dos pacientes que já tinham a vitamina D aumentada e os pacientes que não tinham, os pacientes que tinham a hipovitaminose D, Então, os baixos níveis de vitamina D, o que estava, as complicações que aconteceram com eles, certo? A maior parte deles que tiveram complicações respiratórias estavam com a vitamina D baixa. Então, se você não suplementa a vitamina D, você pode e deve começar a suplementar. Converse com o seu médico ou com o seu nutricionista para saber a dosagem, ok? Mas se você começar a tomar, por exemplo, 5.000 por dia, não é um absurdo, você pode começar a tomar desde já. Muitos pacientes já tomam mais do que isso, mas é importante que você tenha indicação, é importante que você tenha uma orientação, tá? Para saber exatamente quanto você deve tomar. E as crianças também, gente, as crianças também devem tomar. Só que para crianças isso varia de acordo com o peso delas, ok? Então também é importante que você consulte um nutricionista para saber quanto de vitamina D você deve estar prescrevendo. Você pode estar dando aí para suas crianças, ok? Para seus idosos, também é muito importante. E eu queria falar também de algo que a maioria das pessoas não faz. Pelo menos eu vejo aqui com os meus pacientes, A ingestão de proteínas. A maioria das pessoas não consome a quantidade mínima de proteínas necessárias para que você consiga manter a imunidade alta.
Então a proteína, além de te manter saciado, você não vai ficar beliscando porcaria, né? Porque você vai estar bem alimentado. Além de fazer com que seu metabolismo trabalhe mais, além de atuar na produção de hormônios, além de auxiliar na recuperação muscular, ela também participa da produção de anticorpos. Então, proteína, ovos, frango, peixe, porco, e proteína de origem vegetal também. Então, os grãos, né? Feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, evitem a soja, tá? Porque a soja, ela é geneticamente modificada e ela pode causar mais inflamação do que benefícios. Só que assim, quem é vegano tem que se atentar a isso, porque só a proteína dos grãos não é o suficiente. Você não consegue atingir o nível mínimo de proteína necessário para o seu peso, para o seu corpo, tá? Isso daí eu tenho vários veganos que eu atendo e eles não conseguem. A gente sempre tem que entrar com suplementação vegana, ou de ervilha ou de amêndoas, ok? Então consulte seu nutricionista para saber exatamente o quanto que você deve estar ingerindo. Eu não sei se alguns colegas estão atendendo, né, presencial. Eu estou atendendo online. Se alguém quiser marcar um horário, qualquer coisa, eu estou à disposição, ok? Você é só entrar em contato comigo. Ou se alguém tiver alguma dúvida, me chama no direct, me chama no inbox, né? Ou deixe seu comentário aqui, que eu vou respondendo para vocês assim que for possível, com toda certeza. Bom, gente, era esse recadinho que eu queria deixar hoje. Já vou atender, que já está na minha hora. Depois a gente volta a conversar novamente, ok? Um grande beijo, então. Fiquem com Deus. E se Deus quiser, tudo isso vai passar. E logo, logo a gente vai voltar a se ver pessoalmente. Se Deus quiser. Até mais. Um beijo para todo mundo.